Olá, amiguinhos, tudo bom com vocês? Me chamo Elias. Vocês têm algumas dúvidas sobre o cálculo integral, né? Não sei se tem dúvidas com diferencial, mas vocês estavam com algumas dúvidas em referente ao cálculo integral. Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas. Eu vou falar alguns conceitos bastante básicos em referente a essa matemática que é simples. Então, o que acontece, né? Para você passar por integral, você precisa saber sobre derivada. Vamos dizer que aqui é um f' de x. Então, assim como na matemática existe a adição, a subtração, uma é contrária à outra, a multiplicação e a divisão, a potenciação e a radiciação. Então, todos eles existem, vamos dizer, o oposto. A função matemática oposta a ela. Então, assim como no cálculo, você tem o valor da derivada e aí você tem o valor da integral. A integral ela é como se fosse a função oposta a isso, a função matemática oposta à derivada, entende? Vamos supor que a derivada é a soma, então a integral é a subtração. Por que eu vou estar utilizando isso? Para tentar simplificar a maneira de entender. Existem vários tipos de integrais. Vocês vão estudar, eu acho, a integral, a primitiva, né, é indefinida, que não tem nenhum valores, nenhum parâmetro para eu comparar e estudar, né, a função em determinado intervalo. Essa é a função indefinida, não existe um intervalo fixo. E existe a integral definida. Ela define um intervalo onde eu vou estar trabalhando a minha integral, os valores da integral, de um valor de A até B. Isso vai ser cenas para os próximos capítulos, sei lá, até o fim do trimestre, talvez vocês vejam. Tendo em vista isso, vocês vão estudar a primitiva. Então, a primitiva de uma função, ela é bastante simples, ela segue uma fórmula geral, né? Eu tenho aqui o curso de cálculo do Guidorize, né? Através do Virtual Source que eu comprei pela Gen. Enfim, e aqui ela fala sobre a função da integral. Gente, eu estou muito nervoso gravando isso para vocês. Então, o que acontece? Um valor de uma integral de x elevado a alfa, e eu estou fazendo isso em relação a x, ela pode assumir dois valores. Para quais esses valores vão se aplicar? Para valores iguais a menos 1 e para valores diferentes de menos 1. O alfa, que é o valor que está sendo elevado, ele tem que ser menos 1 ou diferente de menos 1. Por causa de que isso? Depois, se você estudar profundamente, você vai verificar que as funções elas têm um tal aí de Euler, sei lá, que vai complicar muito a sua vida. Mas como a Descomplica é mais de boa, eu acho que não vai cobrar muito isso não. Então, existem essas duas fórmulas da integral para valores diferentes de menos 1. O valor da função x de alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais k. E o que é isso? Não entendi, foi nada, Elis. Então, vamos lá, pegar aqui o valor, né? O valor de uma integral de x elevado a um número qualquer, eu vou chamar de n aqui para ficar mais fácil para vocês. Porque alfa, né, letra grega, a gente já fica esquisito. Então, a integral indefinida de uma função de x elevado a n, ela é igual ao quê? É o valor da função de x, e aí o que eu faço? Eu pego o valor de n, eu adiciono mais 1, e tá vendo esse valor aqui? Ele vai precisar descer. Então é isso, é n mais 1. E aí eu preciso adicionar um valor de uma constante, que pode ser c, pode ser k, depende do livro que você estiver utilizando. Normalmente é comum utilizar c. Esse c é o valor de uma constante.
Vocês se lembram que eu falei que a integral é a função oposta, a função matemática oposta à derivada? Então, quando você pega a derivada de uma função, por exemplo, x ao quadrado, você desce multiplicando, né, 2x, e subtrai o valor daqui, né, 2 menos 1. Então, o que acontece? Esse índice que você está subtraindo, você vai estar adicionando ele. Porque se esse é o valor da resposta da derivada, então se eu integrar esse valor, ele tem que retornar esse valor, entendeu? Do x. Então, se eu integrar esse valor de 2x elevado a 1, ou então só 2x, ele precisa me retornar o valor de x ao quadrado. E como eu faço isso? Esse valor, como eu estou fazendo, né, aqui, como o valor foi subtraído, eu preciso adicionar ele. Então, se ele é 1, eu vou adicionar mais 1. Se na derivada ele tira 1, na integral eu vou adicionar 1. Então, vai ficar 2x ao quadrado. Ah, mas aqui não tem o x, por isso que ele desce, entendeu? Esse valor aqui, ele vai descer, porque você está multiplicando de cá para cá. Se você multiplica, quando você passar para o outro lado, você passa dividindo. Então, esse valor que seria o valor da multiplicação, ele é dividido. E aí você corta com corta, que fica x ao quadrado. Ai, não entendi nada ainda. Pois vamos pegar uma função e trabalhar a derivada ou a integral dela. Então aqui eu tenho o valor de uma integral, vamos dizer de uma integral indefinida de 3x ao quadrado. Essa vai ser um pouquinho mais complicada para entender, mas bora lá. O que isso quer dizer? Eu estou pegando um valor, eu derivei uma função e deu esse valor. E aí eu quero achar ela novamente, né, que normalmente utiliza em função de x, para encontrar como se fosse tipo a derivada dela. E aí o que eu faço? Existe uma regra, uma das propriedades da integral, é que esse daqui é um valor de uma constante. Eu estou multiplicando 3 vezes x ao quadrado. E se isso daqui é uma constante, eu posso trazer ela para fora da integral. E aí fica 3 a integral de x ao quadrado. Tá. E qual é o valor de x ao quadrado? Vamos utilizar a fórmula. Eu adiciono, né? Você repete dx aqui, mas como eu estou utilizando o mouse é muito complicado. Enfim. E aí o que você faz? Você pega x ao quadrado. Ai, que ódio. Adiciona mais 1. E 2 mais 1 é 3. Desce para cá. 3. Então fica x à terceira sobre 3. Ah, mas e aí esse 3 aqui que está fora? Você vai multiplicar ele. 3 vezes o valor que deu. 3 com 3 cancela, né? Multiplicação. Fica x à terceira. Opa. Como eu sei que isso vai ser o valor dali? Simples. Ah, e eu esqueci, mas a constante c. E como é que eu sei que esse valor tá certo? Você deriva a função. Esse foi como se fosse o valor da integral, então fica 3x ao quadrado. Não é esse a derivada de x à terceira? Eu desço para cá multiplicando e subtraio 1. 3x ao quadrado, que é igual a 3x ao quadrado daqui. Então eu encontrei o valor. Isso, vale lembrar, é para quando ele assume para valores diferentes de menos 1. O que acontece se ele seguir um valor
for igual a menos 1. Tá. Deixa eu ver aqui. Normalmente é assim, 1 sobre x. Normalmente ele vem como função, assim. Uma integral indefinida de 1 sobre x. Eu sei que 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. E pela regra da integral, que existe a prova e tudo mais, pipipipopopó, eu vou transformar isso em um logaritmo natural. Então ele é o logaritmo natural de x mais a constante c, k, que você depende do livro, enfim. E como eu sei que isso é verdade, Elias, eu derivo essa função. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. A derivada de uma constante é 0. Então aqui está o valor dessa integral indefinida. Então, tipo, essa foi uma questão bem rápida que eu fiz, assim, né? Tirei da minha cabeça. O que eu posso estar orientando a vocês, caso vocês tenham dúvidas e tudo mais, existe esse site / aplicativo da Microsoft, que é o Math Solver, disponível para Android e iOS, onde você pode estar digitando, né, os valores da integrais e tudo mais. Aqui pelo web é mais complicado, mas você pode, por exemplo, calcular uma integral indefinida de 3x, ou de 3 ao quadrado, x, e aí você coloca que está derivando em função de x, e aí ele resolve a questão, vai dizer o valor. Algumas situações aí ele vai mostrar o passo a passo de como conseguir e tudo mais. Então é uma ótima ferramenta, é gratuito e é da Microsoft. Então é isso, amiguinhos. Acho que espero que tenha ficado claro. Eu sei que eu explico meio enrolado, mas é isso.